Boa tarde a todos. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o ICZ, o convite que me foi feito para vir fazer essa palestra. E eu confesso que o Eduardo, quando me convidou, eu aceitei numa boa. Falei, puxa vida, vou ser convidado para ir para o ICZ dar uma palestra, né? Depois fiquei arrependido pra caramba, viu? Porque depois eu fiquei pensando, vou falar de quê? De galvanização, pô. Galvanização todo mundo conhece, pô. Galvanização está no sangue, pô, né? Então, uma coisa que existe há mais de 150 anos, que funciona, eu vou fazer o que lá? Aí eu falei assim, caramba, mas... O professor Gentil dizia para mim assim, Fragata, o dia que você for a um congresso e você absorver um tostão de conhecimento, já estará valida a pena a sua presença lá. Eu falei, puxa vida, eu pensei nele assim, e depois de um fato muito interessante que a gente presenciou num evento de corrosão, eu falei, juntando esses dois assuntos, eu falei, vale a pena participar, porque se chegar no final eu conseguir passar um tostão de conhecimento, eu vou ficar muito feliz, não é? Então, meu objetivo aqui é passar um tostão de conhecimento para vocês. Não é grande coisa, mas ajuda no final das contas, não é? E nós vamos falar então de um tema que se chama galvanização e pintura no setor elétrico. A primeira coisa que eu gosto de falar, que quem já me conhece, até tinha uma pessoa aqui que estava conversando comigo de manhã, as pessoas dizem assim, por que você é fã do zinco? Eu sou fã do zinco, sim, as pessoas da Votorantim às vezes conversam comigo, falam assim, sei que você gosta de zinco, gosto de zinco. Por que eu gosto? A resposta é simples, pô. É porque o zinco funciona, o zinco ele não engana. Quando corretamente especificado para o local certo, ele funciona. Funciona, protege contra a corrosão e nos dá o quê? Uma relação custo-benefício muito atraente, não é? Então, eu gosto dele por isso. Na área de tintas, que é a minha formação, eu já trabalhei em fábrica de tintas e trabalho com revestimentos por pintura, é onde eu trabalho basicamente, também não é diferente. Quando a gente pega esquemas de pintura com proteção por barreira, que podem ser excelentes de barreira, mas se tiverem uma falha em condições de alta agressividade, a corrosão vai por baixo do revestimento, como está aí. Pega os mesmos esquemas de pintura e coloca uma tinta de fundo rica em zinco. Você vai ver a diferença de comportamento lá na região de falha do revestimento. Ele funciona. Esse aqui são dois corpos de prova do projeto Pátina, que nós fizemos no passado, um projeto ibero-americano que eu coordenei junto com a minha querida doutora Zebi. Olha lá, um esquema de barreira igual a esse aqui, só que aqui no fundo tinha uma tinta de fundo rica em zinco. Isso 43 meses lá em Cubatão, dentro da Cozipa. O que é que aconteceu aqui? A chapa furou, claro que era uma chapa de 3 milímetros. Mas aqui a tinta de zinco protegeu. Além disso, quando você tem um esquema de pintura com tinta rica em zinco, ela por ter baixa coesão, qualquer impacto mecânico deixa sempre um resíduo de zinco na chapa, que te permite fazer uma manutenção sem você ter prejudicado o teu substrato. Então, isso são vantagens que não são corpos de prova. Na prática, se passa isso. Você tem um tanque, tem um dano no revestimento. Quando o revestimento tem uma tinta de fundo rica em zinco, você vai lá, faz a sua manutenção, se o teu substrato está afetado pela corrosão. Isso é uma vantagem estúpida, não é? Tem uma vantagem, então, quais vantagens do zinco nas tintas? Você tem uma melhor proteção na região de falha do revestimento, isso significa preservar, aumentar a durabilidade do equipamento. São revestimentos que têm maior tolerância a sais solúveis na superfície, portanto, melhor proteção anticorrosiva, e isso vai acarretar o quê? Redução nos custos de manutenção, porque eles podem ser esquemas inicialmente um pouco mais caros, mas vão reduzir drasticamente os custos de manutenção e o número de paradas não programadas para o serviço de manutenção. Isso é uma vantagem extraordinária do ponto de vista prático. Então, no campo da pintura, ele funciona. E quer ver casos interessantes? A nossa usina nuclear de Angra 2, está lá, toda ela na época da construção, toda aquela parte metálica foi protegida com tinta rica em zinco, e esses blocos ficaram, por atraso de obra, ficaram expostos 3 anos ali à atmosfera marinha, sem problema nenhum de corrosão. Depois foi só soldar e acabar a obra. Então, funciona. Olha aqui, a usina hoje está toda bonita como está lá, mas na época da construção, o fato da gente ser velha é que a gente vê essas coisas nascerem, né? Então a gente pode testemunhar. Mas a gente tem outros casos interessantes, aerogeradores, que está muito em moda. Quando os aerogeradores são feitos com anéis de aço, hoje em dia ninguém abre mão de tinta rica em zinco, por quê? Se você tiver uma falha no revestimento, a coisa vai para o espaço. Imagina Fortaleza, onde os ventos trazem sal do mar. Vê que esses escorridos aqui é sal que está depositado em cima das estruturas. Bota um esquema de proteção por barreira que vai acontecer. Repara essa caixinha que estava lá quando eu estava fazendo um projeto, uma empresa instalou uma caixinha dessa lá. Aí no ano seguinte eu fui lá para inspecionar meus corpos de prova, como é que ela estava. No ano seguinte eu tive que voltar lá, como é que ela estava. Tá certo? Isto é Fortaleza. Quem conhece Fortaleza sabe que a coisa lá, se você botar um sistema de barreira lá e tiver uma falha, tu reza, amigo. Tu vai acabar com o teu equipamento.
Por isso que eu gosto de zinco, porque ele funciona, tá certo? Nas tintas. Na galvanização, mais ainda, porque eu trabalho num setor onde a técnica de proteção principal nossa contra a corrosão atmosférica é a galvanização. Então, você chega em subestações, o que é que você respira? Aço galvanizado, pega uma linha de transmissão, aço galvanizado, o aço galvanizado está por todo que é lado. Então, para nós, é uma técnica de proteção das mais importantes e está presente nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E quando eu falar aqui na minha apresentação sobre aço galvanizado, estou me referindo ao aço zincado pelo processo de imersão a quente, o nosso AZIC. É que a gente tem uma cultura de falar aço galvanizado, né, sendo que a palavra certa, aço zincado por imersão a quente. Então, propositalmente, vai aparecer ora aço galvanizado, ora aço zincado por imersão a quente, mas isso é proposital, tá bom? Então, vai querer dizer a mesma coisa. Muito bem, então vamos aqui dar uma passeada, só porque todo mundo já mostrou aço galvanizado, eu também tenho o direito de mostrar como é que o galvanizado anda pelo setor elétrico. Nós chegamos assim, por exemplo, lá para Olindina, no interior de Pernambuco, uma subestação com 30 anos, a gente chega pertinho lá e vê as estruturas lá com aquele aço galvanizado ainda protegendo maravilhosamente o aço, né? Só com aquele aspecto fosco, com a camada de oxidação. A minha empresa, que é o CEPEL, no Rio de Janeiro, temos uma subestação já há mais de 35 anos, eu, quando entrei lá, já tem 33, quando entrei já estava lá, então posso falar com tranquilidade. Está lá o aço galvanizado protegendo, uma atmosfera urbana, tranquilamente, sem problema nenhum. Isso que vocês estão vendo aqui não é corrosão, é poeira, que vai se depositando nas estruturas. Vamos para Mossoró, quem conhece Mossoró, vamos lá uns 40 quilômetros do mar, estamos lá com as nossas estruturas galvanizadas, com aquela oxidação branca, que lhe é peculiar, sem problema nenhum. Você vai dizer, pô, mas você só fotografa coisa boa? Não, não é só fotografar coisa boa, vou fotografar 10 coisas ruins depois. Mas está lá o aço galvanizado, aqueles elementos de fixação, que é uma coisa importante, não foi tocado aqui durante as palestras ainda, porque isso aqui é importante, não é só olhar as estruturas, porque o que se troca de porcas e parafusos em estruturas não é uma coisa fácil, porque as pessoas não têm cuidado ao apertar, entendeu? Isso não tem cuidado em proteger, isso é uma coisa muito séria. Semana passada eu assisti uma palestra sobre elementos de fixação. Tão importante quanto a peça é o elemento de fixação, e eu ainda não vi ninguém tocar nesse assunto aqui, isso é, o assunto é muito sério, não é? Vamos para Camaçari, uma subestação nossa, lá uma atmosfera industrial muito agressiva, 36 anos, amigo. A gente, quando fala esses 36, é um negócio que a gente fica assustado, pô. A gente fala em pintura com 15, já está uma beleza, né? Agora, 36, pô, está bem, mas está oxidado, tem estruturas oxidadas? Tem. Já está num ponto em que ela vai sofrer uma manutenção agora. Para quê? Para aumentar a durabilidade da estrutura. Mas tem lá 36 anos e tem uma coisa, fisicamente está íntegra ainda, né? Vamos até Fortaleza, lá em Mondubim, temos lá estações com mais de 25 anos, aí você fala assim, Fragata, por que você fala assim, sempre maior que 25? É porque a gente chega lá, pergunta a alguém, e o cara fala assim, pô, doutor, eu estou aqui há 20, ela já estava aí, eu estou aqui há 30, ela já estava aí, né? Então, essa aqui é mais de 25, você chega lá, vê o aço galvanizado, Fortaleza, mais um pouco afastado, não é lá perto, não é perto do mar não, uns 30 quilômetros de lá. Mas está lá o nosso zinco protegendo, mas tem, às vezes, uma outra estrutura que está oxidada assim, está lá, tem oxidação, a coisa não é perfeita, mas, em geral, está lá. Dentro das subestações, temos agora os nossos radiadores galvanizados, a gente via sofrendo com custos de troca de radiadores pintados, agora botamos os radiadores galvanizados, estão funcionando bem, estão funcionando maravilhosamente bem a nossa galvanização. Vamos passar aí de subestações para entrar em linha de transmissão, vamos para lá para Sobradinho, maior que 25 anos, uma estrutura de aço galvanizado, perfeito estado de conservação. Vamos até Maceió, ver essa estrutura com mais de 33 anos, ver o zinco oxidado normal, não é? Algumas estruturas já com alguns pontos alaranjadinhos, mas aquilo ali não quer dizer muita coisa, não é para ninguém ficar assustado. A gente vai mostrar um caso aqui, que nós fizemos uma análise desses pontinhos de corrosão semana passada, mas excelentes condições de proteção há mais de 33 anos. Ó, elementos de fixação, que eu volto a informar, isso é uma coisa importante. Uma torre, então, atmosfera industrial, mais que 35 anos, já está precisando de manutenção. Ah, mas está muito oxidada. Não, vamos ficar olhar isso aqui com muito cuidado, porque nem sempre isso aqui está tão profundo quanto a gente imagina, mas está lá mais de 35 anos na atmosfera industrial. Esses pontinhos de corrosão que a gente vê aqui, outro dia eu tinha uma curiosidade, eu peguei uma peça que eu tinha lá no CEPEL, falei assim, então vamos ver que até que ponto esses pontinhos de corrosão atingem o substrato. Então a gente fez uma análise, o IPT fez lá com a gente, a doutora Zebi nos ajudou lá com o Sidney, a gente repara, alguns deles atingem o aço, né? Isso aqui é uma chapa de alumínio que se colocou por cima para poder fazer o embutimento, aqui é a camada intermetálica, né? E aqui está o aço. Mas você vê que mesmo atingindo o aço não tem grande consumo de material. Outros não chegam ao aço. Então, às vezes, você vê aqueles pontos alaranjados, avermelhados, e muitos deles, às vezes, não chegam no aço, está aqui, ó, né?
Aqui, ó, tá vendo? Então, a gente não é para ficar assustado com aqueles pontinhos, não. Aqueles pontinhos estão nos dizendo o seguinte, ó, está na hora de fazer manutenção, tá certo? Ou seja, aplicar um sistema de pintura para aumentar a durabilidade do teu sistema. Mas isso é para ninguém ficar assustado. E ninguém falou nesses assuntos que a gente não vê isso escrito por aí. Eu e o doutor Azebia que vimos isso agora. Um outro ponto que atingiu o aço. Aí eu fiz uma microscopia ótica para fazer um negócio mais colorido. Está aqui, ó, não atingiu o aço, esse não atingiu, ficou aqui nas camadas intermetálicas. Esse aqui já está um pouquinho mais profundo, esse aqui atingiu um pouco, mas mesmo assim não há um consumo de aço exagerado. Tá? Então a gente fica muito tranquilo com relação a isso. Outro dia me chamaram e disseram assim, Fragata, tem um lixão lá em Campina Grande, estão preocupados com as torres, porque os urubus vão para lá fazer suas casinhas e no final do dia está tudo, né, cheio de fezes. A torre está perfeita, pessoal, o zinco está lá, está sujo, mas a torre está perfeita, já está com mais de 12 anos, tá? Inclusive uma concepção de projeto aqui muito legal. A pessoa faz o caimento do concreto, que vocês vão ver que nem todos os engenheiros pensam isso, né? No Paraná, lá o meu amigo da Eletrosul, Renieri, falou assim, olha, eu vou te mandar uma torre, 24 anos lá em Londrina. Então você vê que a ordem de grandeza que a gente fala dessas durabilidades são grandes pra caramba. Nas linhas de transmissão nós também temos os isoladores, que são o quê? Os isoladores são os isoladores de vidro, onde a galvanização está presente nas campanas e nos pinos isoladores, né? Bom, aí o que é resumo disso aí? Os caras do setor elétrico dizem assim, e eu concordo com eles, galvanização para nós é impossível de substituir. No setor elétrico não tem como. Por quê? Além da resistência à corrosão, claro que a gente sabe que o zinco ele tem a sua taxa de corrosão em função da agressividade do meio. Mas, de uma forma geral, na maioria das atmosferas, a excelente resistência à corrosão é uma coisa fantástica. Excelente resistência à abrasão, porque os caras sobem na torre, entram na pedaleira, eles vão para lá, tramitam com ferramenta, a ferramenta cai, tem resistência a impacto. Não é? Um revestimento por pintura não teria, cai uma ferramenta em cima do revestimento, quebra. O galvanizado, o aço zincado, não, ele resiste a essas coisas todas. Então, para o setor elétrico, isso é muito importante, né? E isso tem uma relação custo-benefício altamente favorável. Então, eu digo para vocês, minha formação é pintura, mas eu digo, no setor elétrico, é praticamente, no momento, a menos que surja outra técnica, no momento é quase que impossível substituir a galvanização no setor elétrico. É um negócio que o cara faz e vai dormir tranquilo. Claro, serve para tudo? Não, vai ter limitações, não é? Aí, agora pergunta, vocês entenderam porque eu gosto, porque eu sou fã do zinco? É isso aí, rapaz, eu sou fã do zinco por isso, agora tem mais. Outro dia ali no jornal, estavam falando hoje de zinco em outras áreas aí, ó. Zinco, o suplemento promessa do momento. E olha lá, aumenta a libido. Porra, legal, né? Porra, já tratei de comprar, porra. Entendeu? Pô, é verdade? Então, tá lá no jornal, não sou eu que estou dizendo, pô. Bom, pessoal, olha o seguinte. A gente fala assim, pô, Fragata, se a galvanização é tão famosa, para que fazer propaganda? Para que você vai para o ICZ fazer propaganda? Eu falei, pô, e por que a Coca-Cola tem que patrocinar o Rock in Rio? Se já é tão famosa, não é verdade? É porque a gente tem que cada vez mais, mesmo que a galvanização seja famosa, a gente tem que difundir esses conhecimentos, inclusive para quem está chegando, pessoal. E a gente pensa que todo mundo conhece galvanização. Nós somos um grupo seleto que conhecemos galvanização, mas tem muita gente que não conhece. Vou citar um caso interessante para vocês, que é o seguinte. Um dia um rapaz, um cara muito legal, Eduardo Simões, eu falei com ele que eu queria falar dele aqui. Ele foi um congresso interno da Petrobras, depois ele acabou apresentando isso no Intercom. Ele vivia as voltas lá, o Eduardo, não sei se está aí, Eduardo, acho que deve ser o caso que ele queria falar comigo sobre isso. É, Eduardo? Acho que deve ser esse, não é da plataforma não, deve ser esse, né? O Eduardo vira assim, pô, lá nós na Fafem vivemos gastando dinheiro com tinta, todo ano tem que gastar tinta para lá, manutenção para cá, o cara estava puto da vida. Aí um dia ele falou, Fragata, eu vinha do almoço, aí com palito de dente, palitou meu dente. Aí ele viu um poste de iluminação. Aí esse poste de iluminação, ele falou, porra, eu estou aqui há 25 anos, esse poste está aqui, não corrói. Aí ele foi perguntar a alguém que material era aquele, porque dependendo do material ele queria usar nas obras novas lá de ampliação. Alguém disse para ele, é aço galvanizado. Pô, mas eu posso fazer os meus pipe racks de aço galvanizado? O cara falou, vai no galvanizador e vê se pode. Aí ele visitou várias galvanizadoras, viu quem tinha as cubas, o tamanho dele, e o cara fez tudo em aço galvanizado, amigo. Tá lá, não é? Morreu o problema do cara, não vai gastar dinheiro agora tão cedo. E melhor ainda, foi até que a doutora Zebi na hora falou, eles têm muito CO2 na atmosfera que ajuda a formar uma camada de carbonato de zinco mais protetora, né? Está lembrado disso, né, Zebi? Então, aí quando tiveram que dar um prêmio dentro da Petrobras para o cara, eu dei para ele, me pediram meu prêmio, eu dei para ele. Mas ele inventou roda? Não. É a percepção de um cara que viu um fato e transportou para a vida prática. Quantas vezes nós passamos nas estradas, rapaz,
Pô, a gente não se toca, né? A gente não se toca, a gente anda na estrada, vê esses postes, tu passa lá 20 anos, vê os mesmos postes. Tu anda nas estradas, eu vou lá em Portugal, que eu sou português, pô, mas nada de fazer piada comigo, hein? É verdade. Eu vou lá em Fátima, que eu sou religioso, vou lá, vejo sempre essas defensas lá, ninguém, pô, sempre perfeitas, cara. A gente anda nas estradas aí, vê esses pórticos, enfim. E a gente nunca teve a curiosidade de que proteção é essa, não é? Claro que a gente sabe. Bom, você vai pensar, mas a galvanização é perfeita? A galvanização é boa e bem utilizada, dá resultado. Agora, o problema é quem utiliza a galvanização. E aí vem os casos de corrosão, que a gente ainda no século XXI, infelizmente, temos que estar batalhando com isso, não é? Por exemplo, naquela subestação que o zinco aparentemente está todo bom, a gente vai ter problema de corrosão aonde? Os projetistas, amigo. É ali, ó, ali embaixo, ali, o projetista ele não pensa. Olha o projeto que ele faz ali, ó, uma piscina. É pênalti. Para a corrosão é pênalti. Porque ali vai estagnar a água. O dia que vai estagnar a água, o zinco vai corroer mais rápido. O dia que quiser fazer a manutenção, como é que a mão do cara vai entrar ali embaixo? Hã? É isso que tem que ver. Você quer ver uma coisa? Aqui, ó. Olha lá, aquelas regiões, olha lá, galvanizado está ótimo, galvanizado está protegendo. E aqui embaixo está protegendo? Não, olha lá. Olha lá, olha o estado que fica essa porcaria. Isso que se resolve com o quê? Com os conhecimentos mínimos de corrosão que já se conhece há séculos. Não é? E quando a gente pensa, estamos falando de século XXI, que todo mundo conhece corrosão, os projetistas já estão fazendo essas coisas. Não é? E a gente cansa de falar, amigo, não faz esse tipo de estrutura, faz essa daqui, pô. Né? Para a água chegar ali, escoar, fecha, veda aquela fresta, pronto, tu acaba com o teu problema. Quando o governo inglês lá viu que 25% do custo da corrosão podia ser economizado, esses são os fatores onde ele se pegou, não é? E continua. Agora, tem casos que realmente a gente precisa estudar. Por exemplo, radiadores galvanizados são bons? São, estão dando resultado bem. Mas olha, uma condição específica. Muitos desses radiadores, o sistema de ventilação é feito por baixo. E o que acontece? Aqui tem brita, tem terra, tem tudo, e fica água estagnada dentro da terra. Quando esses ventiladores estão girando, estão em alta rotação, eles jogam terra, né, faz um efeito abrasivo e água em cima desses radiadores. Sabe o que acontece ali na parte de baixo? Ó? Corrosão justamente na região que fica dentro do raio de ação das palhetas. É um caso de corrosão, olha quantos radiadores já estão sendo descartados por um problema específico numa área com corrosão. Esses casos assim vão ter que ser estudados, não é? Aqui, ó. Isso é um caso que vai ser estudado, vai ter que ser estudado se bota uma proteção adicional, se vai mudar o projeto, se vai botar um piso com nivelamento para a água não estagnar, para tirar, enfim, mas esses têm que ser estudados, não é? Olha lá, veja aqui, ó, fica bem delineado, as aletas das extremidades não tem problema nenhum, agora aquelas que ficam dentro do raio de ação das hélices, ó, todas com corrosão. Então são casos específicos, vai se estudar, é o que nós estamos fazendo agora, tá certo? Você quer ver uma coisa? Pilha galvânica, olha só, um exemplo simples. Era um projeto, 3 empresas se responsabilizaram por instalar mais de 30 torres, aí tiveram 3 empresas. Essa empresa, para fazer o aterramento, pegou a cordoalha de cobre, meteu aqui no parafuso, o que aconteceu? Botou terra em cima, uma pilha perfeita. O parafuso, a galvanização foi para o espaço, o ferro que vinha por baixo foi para o espaço, os outros dois lá estão rindo desse aqui à toa, não é isso? O que a outra empresa fez lá na frente? Pegou o seguinte, botou uma chapa aqui, galvanizada, e meteu o fio de cobre aqui, pronto, resolveu. Pelo menos ali resolve o problema. Quanto custou isso? Nada, não é? Olha lá, uma coisa simples, não é? Aqui, ó, galvanizado, não é? Então a gente olha para as torres, a parte de cima está ok. Aí tu olha a torre, mas isso aqui é antigo, olha pessoal, isso aqui é antigo, já não se passa hoje, porque hoje já tomaram as providências. Mas antigamente não se tinha cultura de chegar aqui nessa regiãozinha, ó, vamos tirar a terra daqui para ver como é que fica, olha lá. Tá certo? A corrosão por aeração diferencial, né? Que não se tinha essa cultura e o quê? Hoje em dia não, hoje já se pinta 1 metro para baixo, meio metro para cima, exatamente para prever a corrosão naquela região. Então isso é um avanço, olha aqui, hoje, outra aqui na Camaçari, então hoje já se faz esse tipo, antigamente não se fazia, mas foi uma evolução, né? Outra coisa importante, às vezes essas torres estão no meio do mato, esse mato aqui é ruim pra caramba, por quê? Isso mantém a superfície sempre úmida, cara. Porra, o zinco corrói com muita velocidade, olha aqui, ó. Olha aqui a gotinha aqui condensada aqui, olha que bonito aqui, ó. Tá certo? O que eles tinham que fazer? Manter sempre a estrutura ali limpa, porque aí a ventilação fazia com que se formasse produtos de corrosão aderentes e protetores. Era só limpar, mais nada, não é?
São coisas que podem ser feitas. Isoladores. Pô, isolador também dá corrosão. Quando você tem isolador perto do mar, deposita sal, abre um arco elétrico, vence a rigidez elétrica do ar, aí forma NO3 e ozônio, né? NO2 e ozônio, se combinam para dar NO3 e oxigênio, no final você tem o ácido nítrico formado ali, que ataca os isoladores, olha lá, fica nesse estágio. Você tem que trocar tudo isso aqui, não é? Olha como é que fica, tá certo? Isso aqui é questão de projeto, é o pessoal eletricista que vai tratar, não são o pessoal de corrosão, é o pessoal eletricista. Então já tem projetos que estão estudando novos tipos de isoladores para evitar que esse arco elétrico gere esse tipo de meio agressivo para os revestimentos de zinco. E olha quanto troca, tudo isso aí é trocado, olha o caminhão trocando aí, ó. Por que não fizeram o projeto até hoje? O caminhão está transitando aí, agora a conclusão é de vocês, né? Quer ver? Galvanização, uma coisa que a gente vê muito, cordão de solda. Eu, se sou galvanizador, tem muitos galvanizadores aí, se eu sou galvanizador, é o seguinte, o cara me entregou peça para galvanizar nessa situação, eu falo, assina um termo de compromisso aqui, amigo, tu está entregando uma peça com cordão de solda mal feito, mal acabado, tudo. Por quê? Vai dar corrosão, isso é pênalti, cara, não tem jeito. Aqui, ó, outro dia fui numa empresa do nosso grupo aí, vi essas escadas aí, tudo galvanizado novinho, olha como é que estava por dentro, olha lá. Entendeu? Essas coisas têm que acabar, são coisas que se resolvem. Agora os caras têm que fazer solda bem acabada, bem terminada, livre de reentrância, enfim, isso tem que ser feito, né? O meu amigo Herão, meu garoto Herão, meu ídolo, cadê ele? Cadê ele? Está aí, Herão. Ele falou, pessoal, vamos andar uma com choro ácido, mesmos problemas, isso ocorre em todos os lugares. Então a gente tem que ter essa consciência, que cordão de solda acumula lá resíduo de fluxo, cordão de solda descontínuo, né? Esse meu garoto aqui, ele só manda tragédia para mim, né? O Herão. Tá certo? Isso tem que acabar. Você quer ver uma coisa simples? A gente anda pelo dia a dia, isso aqui lá na Ilha do Governador, onde eu moro na ilha, eu ando na rua, só ando olhando corrosão, que eu caminho todo dia, né? Verdade, eu pretei esse corpo aqui, atlético aqui, não é brincadeira. Aí, estava esse poste. Adivinha, quem seria capaz aqui de adivinhar por que deu corrosão? Ninguém sabe, né? Pois é. Uma lixeira. O cara vai lá, essa aqui está novinha, foram lá e prenderam a lixeira, não sei qual foi o material que eles usaram para prender ali, né? Eu só vi quando já estava assim. Agora estão fazendo uma obra lá para recuperar a calçada. Antes de ontem eu fui lá, falei, vou para o Galva Brasil, vou levar uma foto novinha, né? Para ver como é que está o poste, olha lá. O poste estava assim, agora ele está assim. Está mais baixo aqui porque eles aumentaram a altura da mureta, então está mais baixo. Eu fui lá pertinho para saber como é que está, ó. Está quase degolado, está quase caindo. Está quase caindo. Se vão fazer a obra depois, não trocar esse poste, vai cair na cabeça de alguém, tá certo? Se morrer, né? Bom, outra coisa importante, pessoal, o Fábio já apresentou essa tabela de manhã aí, se você for no livro Pátino, nós temos lá a taxa de corrosão do zinco. O zinco é bom? De acordo com a atmosfera, ele tem lá a sua taxa de corrosão característica. Só que, às vezes, corrosão atmosférica é microclima. Então, o que acontece? Nós tínhamos, por exemplo, uma estrutura que em 4 anos teve que ser trocada. Tínhamos que botar de concreto. Por quê? Essa torre aqui estava num lugar que, além do mar, tinha uma fábrica que produzia agentes corrosivos, que é uma desgraça. Então, tivemos que trocar ela para concreto, que o galvanizado sozinho não estava resistindo, né? Ou não quiseram pintar, isso já tem muitos anos, essa torre já tem muitos anos. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, às vezes, quando a gente já conhece o microclima, de onde vai colocar aquele material, já se faz uma pintura antes de instalar a torre. Aí você tem uma proteção muito superior, não é? Mais um caso que, às vezes, uma condição... Isso é uma condição muito específica de uma empresa que agora até melhorou muito, porque essas coisas de meio ambiente, os poluentes lá, realmente... mas antigamente era terrível, você não conseguia ficar aqui do lado sem máscara, não é? Mas é uma questão do microclima, não funcionou. Outra coisa importante, falamos aqui hoje de manhã, falta de manutenção, eu vou bater sempre nisso, não existe produção eterna, tudo na vida tem que ter manutenção, não é? E manutenção é preservar a integridade física das estruturas, isso significa segurança, evita acidentes, não é? E evita a ocorrência de paradas não programadas. Você vê que você tem postes de iluminação quase caindo aos pedaços, e aqui embaixo, nessa pracinha, lá no arpoador, lá estavam os velhinhos lá no jornal, amigo. Se o cara chegar com o martelinho numa porrada, isso cai. E ninguém cuida. Mas se também não matar ninguém, isso aqui é na Ilha do Governador, né? Esse poste aqui, eu monitorei ele 3 anos. Esse buraco quem fez fui eu, porque todo dia eu passava lá, tinha uma lasquinha de ferro de corrosão. O dia que ele caiu, o desgraçado caiu. Eu estava em Portugal, não fotografei. Perdi. Verdade. Mas caiu, né? Olha aqui, ó. Ferrujado, poste tomba na Avenida Atlântica. A Avenida Atlântica tombou, corrosão, falta de manutenção. Por quê? Mas a corrosão por ação diferencial. Amigo, corrosão não nasce de um dia para o outro, não. A corrosão leva tempo para ocorrer. Não fez porque eu não quis. Se matasse alguém, ia virar uma notícia maior ainda, mas saiu no Globo, né?
Mas um dia em Ipanema, a mulher estava passando lá, mulher de 69 anos, com aquela sua idade bem característica, 69, e ela passando lá, com a sua caminhada, tombou um poste nos ombros dela, quase matou a mulher. Pois é, corrosão onde? Lá na base, o Rio de Janeiro está cheio. Isso agora é recente, pô, foi esse ano ainda. Pois é, não matou, mas acontece o seguinte, menina morre ao ser atingida por um poste, só que poste de madeira. Pô, mas poste de madeira não é de aço, mas madeira também dá corrosão, vai lá no livro do professor Gentil, que diz que quando a madeira hidrolisa, né, a hidrólise da celulose é um processo de corrosão. Ninguém cuidou, a menina de 7 anos morreu, isso aqui, ó, 2011, 23 de junho. Isso é falta de manutenção, porque a madeira ela não apodrece né, de um dia para o outro. Né? Se eu fosse botar meus slides de casos fatais com corrosão, eu ia ficar o dia inteiro falando aqui. Eu só botei da menina, porque uma menina sempre chama mais a atenção da gente, eu não podia falar o dia inteiro sobre isso. O cara não pode deixar uma estrutura chegar a um estágio desse. Tem que olhar, tem que fazer manutenção antes, ó, furar, galvanizar, tem 40 anos, ele não é eterno, pô. A atmosfera agressiva não é eterno, tem que fazer manutenção. Aqui, ó, uma defensa, excelente estado. Mas, por exemplo, a gente tem que ganhar a cultura de proteger essas regiões críticas. Isso aqui é lá no aeroporto, perto do aeroporto do Galeão, que aqui é uma zona de respingo de água do mar. Então, aqui fica sempre molhado. Por que não se faz uma pintura adicional para proteger essa região aqui? Você vai ter um sistema duplex que vai dar uma garantia muito maior. É só uma questão de cultura, não é? Bom, falamos de aço galvanizado. Agora vamos falar do sistema duplex, né? O sistema duplex é um sistema mundialmente conhecido. Né? Aliás, o nome é assim, Duplex System. E a gente pergunta, por que pintar aço galvanizado? Né? Bom, o aço galvanizado a gente pinta por várias razões, ou seja, por sinalização, que isso é muito comum, quando você tem que fazer a pintura de uma torre que estiver perto do aeroporto, tem que pintar. E a sinalização diurna é feita com pintura, nas cores branca, vermelha ou branca, laranja. Pode ser branca, azul, branca, qualquer cor. Tem que ser contrastante com o meio circundante. Né? Pode usar por finalidades estéticas, nós podemos usar para aumentar a proteção, proteção global do esquema de proteção. Até existe uma formuleta aí na literatura, que eu nunca testei para ver se está certo, né? Que dizem que a proteção de um sistema duplex é uma vez e meia, 2,3 vezes a proteção individual de cada uma dessas duas. Eu nunca testei para ver se está certo. Agora, que eu sei que um aço galvanizado bem pintado dura, amigo. Outro dia eu fui ver umas torres aí, né, lá em Maceió. As torres pintadas, a pintura tem 20 anos, a torre deve ter uns 25. Então, a torre deve ter uns 45 anos num estado excelente de conservação. Mas, para não dizer que eu sou mentiroso, eu tenho aqui uma testemunha, que é meu amigo, eu vou falar dele depois, né? Ele até estava lá, ele não pôde vir aqui no congresso, e ele, então, falou assim, bom dia a todos. Você pensava que a minha palestra era de manhã, porra? Entendeu? Ele está ali, ó, Mariano. E o Bartolomeu sabia do nosso congresso, falou, bom congresso para vocês, tá bom? Mas nós estávamos lá inspecionando essas torres, e ele viu lá, o quanto nós tínhamos torres lá, com 40 e poucos anos, lá em excelente estado de conservação, com o sistema duplex. Funciona pra caramba. Você pode usar o sistema duplex em pintura de radiadores galvanizados para reduzir a absorção de calor. Na região de zona de aeração diferencial de torres, para fazer a pintura, para proteger contra aquela pilha de corrosão por aeração diferencial. Né? Você pode usar a pintura para, quando o teu galvanizado já chegar no estágio desse, você dar uma sobrevida, uma proteção adicional na tua proteção global de proteção. Né? E aqui, por exemplo, nós vimos lá, ele estava também junto comigo, o Mariano está aí de prova, nós vimos estruturas que já tinham quase 30 anos, pô, e vai ficar uma eternidade lá, bem pintadas, bem que se diga, estão bem pintadas. Né? Então, bem pintado funciona. Mas qual é o problema da pintura de aço galvanizado? Quando a pintura de aço galvanizada, que parece pintura de aço galvanizado, e é realmente uma coisa bastante complexa, mas qual é o mito? A descasca. Né? Vem essa... Quanto tempo? Eu não estou enxergando. Acabou? Acabou? Bom. Então, pessoal, a pintura de aço galvanizado é um assunto que depois vai ser tratado aqui no Congresso, né? E o que eu digo sempre é o seguinte, o aço galvanizado bem pintado é muito bom. Mal pintado é uma porcaria, né? Isso eu falo há anos, que quando pintar com aço galvanizado, pinta bem, porque pintar mal tu não pinta não, amigo. Repara essa torre aqui é uma torre de aço galvanizado, ela foi pintada por questões de sinalização, aí pintaram com esmalte sintético, sabe por quê? Porque esmalte sintético é barato. Aí pintaram mal, o zinco correu com uma velocidade grande, onde não estava pintado, o zinco estava perfeito. Aqui é uma torre de micro-ondas em que a pintura foi aplicada e não fizeram um bom condicionamento de superfície, ou o aço galvanizado podia estar contaminado, sei lá.
deu descascamento e corrosão, já estava nas fases intermetálicas. Então, quando a gente fala de pintura de aço galvanizado, pinta bem, porque é para pintar mal, você não pinta não, tá certo? E tem um detalhe, né? Só quero chamar a atenção de uma seguinte coisa. Calma, pô. Calma. Eu vou terminar. Infelizmente, eu não vou chegar nem a 40% da minha palestra. Mas a gente termina por aqui, porque o assunto que vinha depois, ele vai ser amplamente discutido aí pelo Mariano, com a doutora Zebi, não é? Infelizmente o tempo é curto. Mas quando as pessoas assim, pô, Fragata, o que você deve fazer para pintar aço galvanizado? Muitas coisas. O descascamento e a corrosão não depende só do perfil de rugosidade, não depende só da preparação da superfície. O aço galvanizado, a gente tem que encarar ele como um substrato a ser protegido. Esta é que é a ideia inicial logo. O cara, aço galvanizado, bota uma demão de tinta. Tá certo? Primeira coisa, temos que respeitar a pintura. Esse é o primeiro ponto antes de pensar em pintura. E respeitar a pintura é respeitar sempre a figura do pintor, né? Porque o pintor, isso é o que denigra a imagem da proteção anticorrosiva. Porque quando você fala pintura, pintor e tinta, é uma merda. É verdade. Pô, qual de vocês aqui quer que a filha casa com um pintor? Ninguém. Não quer, pô. Pintor é isso, cara. O síndico não vai fazer nada, o cara vai pintar a grade. Não é isso? Então, isso é o que denigra a nossa imagem. É aço galvanizado? Dá uma demão de tinta aí só para colorir. Tá certo? Isso é que é a ideia, pô. Então, claro, tem muitos fatores, tem, mas já, para iniciar, já tínhamos que começar por aí. Porque pintor, bicho, pintor, tem que trocar o nome, porque essa figura aqui é muito importante, tá certo? Olha, Mela Ferro, isso aí não serve para nós. E pintor pode ser confundido com ladrão também, tá certo? O dia saiu no jornal, pintor foi confundido com ladrão, não é? Bom, eu só queria dizer uma coisa para vocês, já se falou tanto em obras públicas aqui, eu fui domingo ao Engenhão. Eu fui domingo ao Engenhão ver o Botafogo jogar, porque eu sou botafoguense. E é o seguinte, eu vi lá todos os corrimãos do estádio Engenhão de aço galvanizado. Sentei. Aonde as pessoas botam a mão para se segurar, a pintura toda descascando. Botaram uma demãozinha de tinta, com uma tinta de alta coesão, praticamente você chega lá e faz, vai soltando tudo. Pô, então deixa sem pintura, pô. Para tu deixar mal pintado, tudo descascando, é tão feio, que você acha que se ficar só no galvão vai ficar bonito. Tá certo? Então, pessoal, o meu recado é o seguinte, eu não sei se eu consegui passar um tostão de conhecimento para vocês, porque o tempo realmente foi muito curto, eu imaginava que podia ser maior, né? Não cheguei nem a 40% da palestra, mas acho o seguinte, para nós do setor elétrico, a galvanização é uma técnica de proteção, o setor elétrico tem que agradecer ao Santo Azic, Santo Aço Zincado por imersão a quente, pela grande eficiência que eles dão na proteção dos nossos equipamentos. E a pintura realmente bem executada é um sistema de alta eficiência anticorrosiva. É isso aí, pessoal. Um abraço para vocês. Nós abriremos agora, rapidamente, para algumas perguntas. Fragata. Carlos Henrique Siqueira, da concessionária Ponte Rio-Niterói. Em primeiro lugar, parabéns pela sua brilhante palestra. Eu aprendi bastante com os seus ensinamentos. E segundo, você foi um Engenhão no sábado, não foi no domingo, não. Sábado você perdeu para o Avaí. E no domingo foi Flamengo e Santos, eu empatei. Não, né? Foi semana passada, Botafogo, Atlético Paranaense, nós ganhamos 2-0. Tá bom, então não foi Aí bati com o meu carro, infelizmente, uma chuva terrível, bati com o carro, 7 mil de prejuízo. Aquela questão que você mostrou dos detalhes da base dos pilares metálicos em que corroía, porque a base de concreto era retilínea, aquilo é fundamental realmente. Há um ditado na engenharia civil que diz: o diabo senta nos detalhes. Isso vem de projeto. Aquele chanfre em cima do concreto é fundamental, é capital ao prosseguimento normal do trabalho da estrutura em serviço. O que eu queria lhe perguntar é o seguinte: por que determinadas estruturas que você mostrou, as vigas estavam perfeitas e as juntas aparafusadas, parafuso, porca e arruela, não estava corroída? Não lá na base do pilar, lá em cima É assim. Ó, primeira coisa, é que quando o pessoal vai fazer o aperto dessas porcas, elas são galvanizadas. Mas muitas vezes eles não têm noção, eu aperto, muitas vezes que eles fazem é na mão, eles não botam lá um torquímetro para ver aquilo. Então eles arrebentam com revestimentozinho. Outra coisa é que aqueles pontos que você viu são lugares onde tem uma condensação muito constante.
É um lugar que você praticamente tem pouca ventilação e muita umidade ali. E aí o zinco corrói com mais velocidade. Então, são pontos críticos que, quando começasse a corroer, naqueles pontos críticos, o cara devia tascar um revestimento lá para proteger nessas áreas críticas, porque são áreas de pouca aeração e muita umidade. Essa aqui é a grande realidade. Tá? Rogata, parabéns de novo, né? Flávio Serra, da Petrobras. Eu tenho algumas perguntas, né? Vou tentar resumir em basicamente duas. A gente usa muito pouco galvanizado com imersão a quente nas estruturas offshore, né? Tá. E, pelo que eu vi, a maioria das estruturas que vocês estão utilizando galvanizado são estruturas aparafusadas, né? Tá. Você veria assim, uma grande vantagem de a gente utilizar um sistema de galvanização, tá? Com uma estrutura soldada por blocos, né? E na região das soldas fazer uma aplicação de uma tinta rica em zinco? Com certeza, com certeza. Inclusive hoje com essas novas, porque quando você está numa plataforma dificilmente você pode jatear, não é isso? E depois você tem que recuperar a solda. Então hoje já tem essas ferramentas que te fazem uma limpeza mecânica que deixa o teu metal desnudo, não vamos falar metal branco, mas desnudo, e te dá um perfil de rugosidade, que é aquele grau de limpeza SP11, da SSPC, que inclusive, depois de amanhã, devo estar falando dele lá no Empint, lá da Petrobras, certo? Então, aí você aplicando uma tinta rica em zinco nessas regiões e mais um esquema de pintura por cima, para proteger o zinco, eu acho que funciona muito bem. Agora, eu sou de a favor, em plataformas, eu acho que você tem um nível de agressividade muito elevado. Eu, se fosse dono de uma refinaria, eu nunca vou ter uma refinaria, né? A verdade é essa. Mas eu levaria já as estruturas pintadas para lá. Pô, mas como? Leva as estruturas pintadas e leva com carinho. Pensa como você bota o seu carro na garagem, leva as estruturas pintadas. Porque nós temos muitos exemplos de estruturas que já foram pintadas, já foram montadas pintadas. E depois você retoca. Porque se você levar para a plataforma, deixar o seu zinco lá, corroendo, e quando você quiser pintar aquele zinco, ele vai estar altamente contaminado com cloreto. E se você não descontaminar, amigo, a tua pintura não vai durar 2 anos, ela vai começar a descascar outra vez. Então, acho galvanizado pintado para a plataforma, é possível? É possível. Né? Não tem problema nenhum. Onde tem que fazer a solda, você faz, recupera lá com tratamento mecânico e depois uma tinta rica em zinco e esquema de pintura. Eu vejo com bons olhos, sim, eu não vejo mal não. Agora, tem que ter boa vontade para fazer isso, né? Agora, outra pergunta dentro dessa linha é o seguinte, existe uma dificuldade muito grande dessas tintas ricas em zinco, né? Tanto em dar espessura, problema de dry spray, né? Uma dificuldade, eu sinceramente, quando as pessoas falam tinta rica em zinco é difícil, eu falo que nada é difícil. Muitas pessoas as tornam difícil. Você disser sempre para mim, a tinta etil silicate de zinco, é uma tinta, é um fio desencapado para aplicar, eu digo para você, tem que ter um profissional, não pode ser pintor, é um técnico de aplicação de revestimento. O cara sabe trabalhar com essa tinta, não é qualquer um que trabalha, tem que ter um cara especial, né? Tinta epóxi já mais tolerante, mais flexível, mas eu não vejo muita dificuldade para isso não, desde que você tenha uma preparação de limpeza eficiente. Mas uma tinta epóxi conseguiria uma tranquilo, pô, eu não vejo. Acima de 100 micrômetros? 100 micrômetros em tinta rica em zinco, epóxi eu acho que é o normal, é de 80 a 100, tranquilamente, tá bom? Não vai deixar, olha, uma coisa que eu quero ficar claro, eu acho que não estamos competindo galvanização e pintura não, hein, porque isso não se competem. Às vezes eu vejo as pessoas falam assim, galvaniza ou pinta? Eu falo, amigo, tu pode galvanizar? Galvaniza. Eu sou dessa linha. A gente até que faz levantamento de custo, quanto custa, amigo, galvaniza. Pode galvanizar, galvaniza. Eu estou te respondendo apenas se nas regiões de solda se pode usar esse sistema. Pode, tá? Sem problema nenhum. Eu sou a favor e acho que é um sistema que funciona muito bem. E lá fora você já tem visto algumas aplicações da galvanização a quente em estruturas marítimas? Não, eu não tenho andado muito por essa área, não. Posso te falar dos projetos que nós fizemos, não é? E aquilo que eu falei, às vezes tem situações, né? Nós tínhamos uma colega nossa, a Lades, que ela tinha uma estação chamada La Voz, na Venezuela, não é isso? Em que o problema lá não era a corrosão atmosférica, era a erosão, né? Erosão. Às vezes tem casos que a galvanização não resiste porque é um caso específico, aí você tem que trabalhar com outros revestimentos. Mas a galvanização, ela funciona em qualquer parte do mundo.
bem aplicada, bem utilizada corretamente, assim como o sistema duplex funciona. Agora, o sistema duplex funciona se for bem aplicado, se tomar uma série de cuidados, que ao longo desse nosso congresso vamos tocar nesse assunto. Eu tinha muita coisa para apresentar, mas vamos ficar por aqui. Mas que funciona em qualquer parte do mundo, funciona. Entendeu? A galvanização é fantástica. Agora, realmente, o nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecer. Tá bom. Mais uma vez, engenheiro. E eu queria agradecer ao Fábio Panoni, que ele emprestou essa ponteira laser aqui para mim, Fábio. Tá? Obrigado. Hein?